Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu fico pensando no porquê que, bom, depois que Jesus morreu e todo mundo, né, começou a espalhar a palavra, por que ela não teve um lugar como líder também, sabe? Eu entendo que era uma sociedade patriarcal, mas, poxa, a mãe do cara, nem a mãe do cara vocês vão deixar participar disso? Me parece que já se perde a mensagem aí. Então, mas aí que tá. Chamado também. Às vezes ela não tinha essa vocação. Ela tinha vocação para cuidar, mas às vezes ela não tinha vocação para falar. Assim como Maria Madalena, assim como Susana, que sustentava Jesus. A gente não tem esses relatos, né? Existe até um proto-evangelho de Maria Madalena, mas até então é muito tardio. Então a gente entende que não foi a pessoa que escreveu. Contudo, é estranho, Maria, ela deveria ser usada como o maior símbolo de um feminismo real, não dessa bagaceira. Porque Maria foi mãe solteira. A gente esquece que Jesus veio de uma família disfuncional. Ou seja, ela engravidou, ela não estava casada. Jesus era tipo bastardo. E mesmo assim, ela não pensou num aborto. Por exemplo. Porque é a honra dela. Ela ficou disposta a ser apedrejada, a ser excluída da sociedade e a manter o filho numa cidade pequena. Do que fazer um aborto. Você acha que naquela época ninguém fazia aborto? Ninguém tomava um chazinho? Então, assim, ela é um símbolo de maternidade e resiliência muito grande. Porque quando José abandona ela, ela foi abandonada. Depois ele volta, né? Ele volta. Ele vê que ela está grávida, ou seja, ela estava barrigudinha. E não tinha falado para ele o que tinha acontecido. Quando ele vê que ela está grávida, o que ele fala? Alguém veio aqui. E ele levou a menina antes de mim. O que é o normal, ninguém vai achar que é outra coisa, né? Sim, claro. E aí também é que entra um homem também muito sério. Ele não faz escândalo. Porque como marido, né, esposado, futuro esposo, ele poderia, pela lei, trazê-la a público e apedrejá-la. E toda a cidade iria apedrejá-la. Ele sai sem falar nada. Ele quebra o contrato. Se alguém fosse atrás, ele seria o culpado. Porque ele deu a palavra de que ficaria com ela e ele não honrou a palavra. Ele pega a responsabilidade para si e vai embora. E é por isso que ele tem a visão. Porque se ele fosse um canalha, você imagina que o divino não iria tê-lo como padrasto. E aí passa-se um tempo, ele tem a visão, o mesmo anjo que aparece. Por isso que eu falo que eu acho que não era alguém físico ou um Néfilim, porque é o mesmo anjo que aparece para Maria, ele aparece para José. Ele não quer sexo dessa vez. Você tá entendendo? Ele vem simplesmente como Gabriel, aquele que traz uma mensagem. Ele fala, ô José, acorda pra cuspir, Vaz. Qual é? Olha só, aconteceu um negócio estranho. Deus engravidou Maria. Não entra no pormenor não, porque eu não sei como é que esse negócio aconteceu. Mas fato é, ela não te traiu. Pode verificar, ela é virgem. Pode casar com ela. Depois você faz o que você quiser. E foi isso de uma forma muito século XXI. Entendeu? Quase gueto da quebrada. Que aconteceu. E aí José acorda atônito, como qualquer pessoa na Bíblia que tem uma experiência com o sobrenatural. Ninguém fala, vê um anjo, vê um Néfilim, vê um demônio, todo mundo, fale mais sobre isso. Não, todo mundo fica atônito, se treme todo, se borra, normal. E José tem esse momento de perplexidade, e aí ele volta. E quando ele volta, ele já pega a Maria e já leva para dentro da casa dele. Porque aí a barriga já estava grandinha, para evitar falatório, ele já pega, acelera o casamento, né? Não tem festa, não tem nada, traz para dentro de casa, e ele, como um senhor marceneiro, tem lá o filho. E após o nascimento de Jesus,
Maria dá à luz a muitos outros filhos, que a gente não sabe quais, tantos, mas sabe de pelo menos um dele, que era Tiago, que se torna o líder da igreja. Uhum. O líder da igreja não são os apóstolos, nenhum dos apóstolos. Aquela história de que Pedro foi o primeiro papa, Não. Pedro era casado, né? já não poderia, né? Pedro era casado. Não, se bem que a proibição do casamento é Foi depois, recente. É recente. Mas Pedro era casado. No entanto, que Pedro apresenta a sogra para Jesus. Está na Bíblia. Então, assim, Pedro é chamado o apóstolo dos judeus porque ele gostava muito das leis. No entanto, que ele e Paulo brigam na Bíblia. Porque Paulo fala assim, Jesus veio para abolir a circuncisão, um monte de coisa. E Pedro queria voltar com tudo isso. E aí eles têm um choque muito grande. Mas o líder da igreja de Jerusalém não é Pedro. É Tiago. Quem é esse Tiago? Ele escreve uma carta na Bíblia, está lá a epístola de Tiago, e ele se apresenta. Eu não sou o apóstolo, eu sou o meio-irmão de Jesus. E ele só fala na carta sobre maledicência, sobre falar mal, sobre a língua, que dá a entender que ele teve uma péssima vida falando mal ou brigando, porque ele só fala sobre isso na carta dele. Entendeu? O que dá a entender que por que ele e Jesus não tinham um relacionamento antes.